Salve amigos, muito boa noite, 16 de agosto de 2024, está entrando no ar nessa sexta-feira mais um boletim de informações do Detetives Vascaínos. A semana acaba e agora é descansar, recarregar as baterias para os próximos dias. Mas antes, o torcedor do Vasco aguarda pelo duelo diante do Criciúma lá na casa deles no domingo. Seria a tal hora da revanche? Pois é, mas para isso o Vasco vai ter que se superar, viu? O adversário tratando o jogo como um confronto direto, quer subir na tabela e o Vasco vem com dúvidas importantes, principalmente em relação ao ataque. Verratti joga ou não joga? Segue o suspense, vamos tentar colocar aqui em pratos limpos essa situação, os possíveis titulares do Rafael Paiva e, claro, vou dar uma pincelada rápida sobre o Criciúma, que também tem dúvidas, mas ganhou reforços de última hora e que devem ir para a partida. Portanto, dedo nesse like, dê uma moral no canal, compartilhe, se inscreva e mostre que você gosta do meu trabalho. Bom, meus amigos, domingo o Vasco encara o Criciúma e olha, em São Januário segue o suspense em relação à participação de Pablo Verratti para esta partida. Mais uma vez, ele ficou de fora do treinamento de hoje por conta das dores que vem sentindo no músculo. As dores deram uma diminuída, mas mesmo assim, ele ainda não tem participação garantida neste duelo, que tem tudo para ser bem disputado, bem pegado. Rafael Paiva queria ver pelo menos o Verratti em campo num dos treinamentos para poder sentir como ele está. O temor é de levar o artilheiro para o jogo e ele sentir e agravar a lesão. Pelo Verratti, ele já está escalado. O cara é fominha, ele sempre quer jogar o jogo todo. A gente já falou isso ontem aqui. Porém, é um jogador fundamental hoje no Vasco, um dos pilares da equipe. Por isso, é um dos mais desgastados fisicamente. Ele pode, inclusive, até viajar, ser relacionado, mas não entrar em campo. Ficar como uma opção, de repente, para o banco, caso haja necessidade de conseguir um resultado, né, na última hora. Mas isso tudo vem sendo pensado, colocado na balança pela comissão técnica e pelo departamento médico, que depois que aconteceu com o Payet e Coutinho, estão mais precavidos. Preferem se resguardar mais. Tem todo um segundo turno pela frente. Copa do Brasil e, além do mais, caso o Verratti fique de fora, o Vasco jogaria no dia 26 pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Com isso, o Verratti ganharia mais dias de descanso e poderia estar em perfeitas condições para esse próximo jogo. O argentino não admite ficar de fora, mas a decisão final é do Rafael Paiva e dos médicos que pensam com a razão. O jogador nessas horas sempre é movido à emoção, né? E o Verratti encarnou bem o espírito de jogar no Vasco, né? Então, caso essa zebra aconteça e ele realmente fique de fora, o GB e o Ryan, os garotos, são os favoritos para a vaga. Eu acredito que o GB, que tem características mais parecidas com o Verratti, esteja na frente. O Ryan vem sendo colocado ali como um velocista pela direita, mas em se tratando do Rafael Paiva, dependendo do esquema que ele quer adotar, tudo pode acontecer, porque o Vasco também tem um contra-ataque a seu favor como arma para tentar buscar os 3 pontos. A boa notícia fica por conta da recuperação do Lucas Piton, que novamente treinou hoje, nada sentiu, e do zagueiro Maicon, que já tinha retornado ontem aos treinos, mas de leve. Hoje ele se apresentou em melhores condições físicas e, ao que parece, está se recuperando bem do seu edema da coxa direita. Provável que seja relacionado, mas por conta desse desgaste, de não ter participado de todos os treinos, o João Victor deve ser o titular ao lado do Léo. Nas demais posições, a princípio, nada muda. Meiuca ali com o Hugo Moura, o Cocão, o Payet, centralizado. E mais na frente ali o David, o Adson. E aí a dúvida, GB, Verratti, Ryan, enfim. O Vasco fará um treino leve nesta manhã, do sábado no CT Moacir Barbosa. E logo em seguida embarca para Criciúma, onde deve chegar no início da noite. Outras boas notícias, né, de hoje ficaram por conta da ida a campo do Coutinho, né? O craque começou a fase da recuperação, da transição com a bola, junto com o seu colega o Alex Teixeira, que desde ontem também já vinha fazendo esse tipo de preparação. Mas ambos ainda seguem afastados e sem previsão de volta. Para fechar o noticiário do time que pega o Criciúma, o Rafael Paiva usou a semana para priorizar a valorização da posse de bola por parte do Vasco. Paiva entende que contra o Fluminense o Vasco soube usar bem esta condição e que permitiu não sofrer muito e chegar ao gol adversário. Há um entendimento de que, controlando as ações, sabendo o que fazer com a bola, o Vasco tem tudo para sair de Criciúma com um bom resultado. Bom, e falando do Criciúma, há pouco, antes de entrar no ar, conversei com um dos setoristas de lá e que amanhã deve estar aqui no canal trazendo as últimas informações do time que pega o Vasco.
E ele me passou algumas situações interessantes. O Criciúma tem também dúvidas para montar a equipe, né? Que pega o Vasco. O time já tinha o desfalque, certo? Do Marcelo Hermes, né? O lateral esquerdo, que está suspenso para essa partida. E hoje ganhou mais uma dor de cabeça nesse setor, né? O peruano Miguel Trauco foi punido com 2 jogos de suspensão pela sua expulsão lá atrás contra o Cuiabá. E ele está fora. Porém, em razão dessa urgência para um jogador para a posição, o jurídico do Criciúma vai protocolar, né, um pedido de efeito suspensivo junto ao STJD para que o atleta seja liberado para esse jogo de domingo. Vamos ver se eles vão conseguir. Outros problemas do time catarinense. O atacante Alando deixou as atividades hoje mais cedo, sentindo dores no tornozelo. Já o atacante Felipe Viseu, né, o ex-Flamengo, mais uma vez não trabalhou com bola e não deve ser relacionado. O mesmo acontecendo com o volante Ronald, que trabalhou em separado. Mas há também notícias boas para eles. O Criciúma anunciou aí ontem um pacotão de reforços. Entre eles o Serginho do Vasco, que não joga amanhã, no domingo. E desses, 2 jogadores já estão regularizados no BID. São eles o lateral direito Dudu e o atacante Eric Popó. Eles estão aptos para estrear. E por fim, o artilheiro do time com 5 gols, o meia Mateuzinho, ele treinou com bola nessa semana e pode de repente ser a novidade entre os relacionados aí para a partida contra o Vasco. Ele que estava se recuperando de uma lesão na coxa, né, direita desde o início de julho. E para finalizar o nosso boletim, algumas rapidinhas, toque rápido. Hoje a CBF definiu a data do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Os confrontos serão revelados na próxima terça-feira, às 15 horas. Lembrando que as quartas de final dessa competição vão acontecer nas semanas do dia 28 de agosto e 12 de setembro. Além do Vasco, claro, estão classificados Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude e São Paulo. Essa é a última fase com sorteio. Depois disso, o chaveamento será feito. E aí, qual desses times você acha que o Vasco vai pegar, hein? Olha, agora não tem moleza não, viu? E outra coisa, acho que perguntam sobre reforços, nomes cogitados, olha, nenhuma novidade até antes de eu entrar no ar. O Vasco ainda não recebeu a resposta do zagueirão lá do Atlético, né? O próprio Mineiro vem tentando convencer o jogador a se transferir. Temos que aguardar mesmo, questão de tempo. Sobre outros nomes especulados, aos que já me conhecem, eu só falo quando eu tenho algo concreto, né? Andou saindo alguns nomes por aí, mas sigo apurando, juntando as partes envolvidas e caso eu tenha um retorno, vou aparecer por aqui ou minhas redes sociais para detalhar. Beleza? Porque aqui, ó, não tem fake news. Encerro por aqui minha participação e amanhã a gente está de volta. Valeu, galera. Até mais!